Respondendo uma questão, que existe aqui um cilindro que está submerso num líquido aí, ou numa água, tá? Esse cilindro tem um pedaço dele está submerso e o outro pedaço ele está acima da água, que é esse pedacinho aqui, tá? E aqui ele está preso, ele tem uma corda presa no cilindro, né, nessa caixa aqui, segurando uma bola lá no fundo. Então ele fala no enunciado que a figura mostra uma bola suspensa de ferro por uma corda de massa desprezível presa em um cilindro que flutua parcialmente submerso com as bases paralelas à superfície da água. O cilindro tem uma altura de 6 centímetros, uma área da base de 12, uma massa específica de 0,30 gramas por centímetros cúbicos e 2 centímetros de altura estão acima da superfície da água. Qual é o raio da bola de ferro? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o que vai nos ajudar a encontrar esse raio. A gente está falando de líquidos, né, de hidrostática, então o volume está sempre presente. E para calcular o volume de uma esfera, a gente vai utilizar o raio dela, apenas o raio. Então, de alguma forma, a gente tem que relacionar o volume dela nessas equações que a gente vai construir. A primeira coisa que a gente consegue perceber é que tem dois objetos. A gente tem um peso da esfera aqui e contrabalanceando, já que eles estão parados, tem um empuxo na esfera também. Tem uma caixa aqui com peso e contrabalanceando tem um empuxo também para poder segurar esse objeto aqui, né? Certo, então o que a gente consegue construir aqui já de início é para eles estarem estáticos. Essa relação entre empuxo e peso tem que ser igual. E a partir daqui a gente consegue construir o resto. O empuxo ele é descrito como a massa submersa no líquido vezes a gravidade. A massa, essa aqui pode ser virar o ρ do líquido, o volume submerso e a gravidade. A gente só dividiu pelo volume aqui, tá? E multiplicou. Essa equação aqui é melhor porque a gente tem a densidade da água, o volume é mais fácil de encontrar. Então a gente já tem uns passos a menos aqui, tá? Então a gente pode trocar o volume da água pelo volume, esse daqui é o da caixa, né? O volume submerso da caixa. Depois a gente tem um ρ da água. O volume do cilindro da esfera mesmo, né? Porque ela está totalmente submerso. A gravidade. E agora o peso. O peso ele é a massa do objeto vezes a gravidade. E a gente pode escrever isso como o volume do objeto, a densidade do objeto, o volume do objeto e a gravidade. Novamente, só dividir pelo volume e multipliquei. Então aqui fica o ρ do cilindro, o volume do cilindro total, né? Porque é o peso, a gente quer o peso. Mais aqui o ρ da esfera, o volume da esfera e a gravidade. Então o que a gente quer é esse aqui, né? Então vamos deixar eles juntos. O ρ da água, o volume submerso da esfera, a gravidade, menos o ρ do cilindro, volume do cilindro, gravidade. Menos ρAg. Então a gente vai ter que... Esse volume aqui a gente pode deixar como 4/3 de πr ao cubo, né? O volume da esfera. Então a gente pode aqui colocar em evidência 3/4 de π, né? Aqui passando para o outro lado aqui, né? Que fica ρA, volume submerso da esfera, gravidade,
é menos o ρc, volume da esfera, gravidade, do cilindro, gravidade. E aqui, ρeg menos ρg. Isso aqui fica igual ao raio ao cubo, né? Então aqui a gente tem o raio da esfera. O que a gente fez aqui é achar uma relação que iria relacionar com o volume. Simplesmente eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é descobrir como que a gente iria encontrar esse raio, o que pode relacionar, né? Outra coisa seria a densidade da esfera, que seria a massa pelo volume da esfera, né? Vezes nada, desculpa. Tá? Só que aí a gente teria aqui a massa da esfera e a gente não sabe. Que daí ficaria, por exemplo, 4 terços de πr ao cubo, né? A massa pela densidade da esfera. Ficaria m, 3m, 4π da esfera. A massa não teria como a gente descobrir, só fazendo aqui essa relação. Só que a gente trocou esse peso aqui pelo volume, né? Mas aqui, se a gente trocar, a gente vai encontrar uma verdade, né? Não vai dar certo, tá? Mas seria outro jeito se a gente tivesse a massa da esfera. Então sempre encontrar maneiras de relacionar as coisas, tá? Que a gente quer buscar. E aqui o principal era saber o empuxo, né? O empuxo, você vai fazendo as contas, demonstrando, e você encontra que o empuxo é a massa que foi deslocada da água, né? A massa da água que foi deslocada vezes a gravidade. Que a gente pode transformar nessa relação aqui, tá? E aqui a gente colocou o rho da água, rho do líquido, né? Porque essa massa submersa está relacionada com a quantidade de massa que foi deslocada daquele líquido quando colocou algo dentro, tá? Então você tem que tomar cuidado com essas definições e esses resultados matemáticos.